Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção e meditação. Liturgia de 5 de janeiro de 2021, terça-feira, depois da Epifania. A cor dos paramentos litúrgicos é branca e no rito da celebração temos o prefácio da Epifania ou do Natal e o ofício do dia. Antífona da entrada. Bendito que vem em nome do Senhor. Deus é o Senhor, Ele nos ilumina. Salmo 117, versículo 26. Oração do dia. Ó Deus, cujo Filho unigênito se manifestou na realidade da nossa carne, concedei que, reconhecendo sua humanidade semelhante à nossa, sejamos interiormente transformados por Ele, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da primeira carta de São João, capítulo 4, versículos do 7º ao 10º. Caríssimo, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 72, versículos do 1º ao 2º, do 3º ao 4º AB, do 7º ao 8º, refrão 11. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Repitamos, os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Das montanhas vem a paz a todo o povo, e desça das colinas a justiça. Este rei defenderá os que são pobres, os filhos dos humildes salvará. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Nos seus dias a justiça florirá e grande paz, até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Repitamos, os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Aos pobres o Evangelho. Lucas capítulo 4, versículo 18. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 6, versículos de 34 a 44. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmo de comer.
Os discípulos perguntaram: queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois, Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora a uma reflexão, um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Como ovelhas sem pastor, Marcos 6, versículos de 34 a 44. Sempre a caminho, Jesus ensina a cura dos enfermos. Jesus ensina e cura os enfermos. Coração apertado diante de tanto sofrimento e dor, contempla a multidão e a vê como ovelhas sem pastor. Quem deveria cuidar dessas ovelhas, orientando-as para Deus, optou por outras prioridades. Pais não educam os filhos. Mães põem a realização pessoal acima das necessidades das crianças. Professores burocráticos não se interessam por seus alunos. Párocos enriquecem às custas do rebanho. Maus pastores. A sociedade não teria chegado ao impasse atual se os pastores tivessem apacentado o rebanho. No alto da pirâmide, governantes que fizeram opções erradas em prejuízo dos cidadãos. Na base, espectadores indiferentes à miséria dos mais pobres, à falta de oportunidades para as crianças e adolescentes, à demolição da vida familiar. Todos temos culpa no cartório. Falhamos em algum ponto da caminhada. Escolhemos outros alvos: carreira, sucesso, conforto, segurança financeira. Isto nos fechou em nosso próprio mundo. Se algo ia mal à nossa volta, rotulávamos de problema social. Isto é, não temos nada com isso. Muitos tentam evitar o desastre. Dom Bosco gasta a vida a cuidar das crianças que a Itália abandonara. Madre Teresa abraça os pobres da Índia com o amor de mãe. Santa Joana de L'Estonac dá formação católica às meninas da França em plena reforma protestante. Abbé Pierre incentiva os trapeiros de Emaús a viverem com as sobras que os ricos jogavam no lixo. Mas é muito pouco. A selva do mundo de hoje multiplica a violência e espalha fome e miséria. O rebanho abandonado, cada vez maior, faz ecoar pelo planeta o repto que convida a abrir os braços ao próximo e simplesmente amar. De fato, são poucos cristãos. Aliás, de fato, não poucos cristãos dedicam amorosamente a sua vida a quem vive sozinho, marginalizado e excluído, considerando-o como o primeiro a quem atender e o mais importante a socorrer, porque é precisamente nele que se espelha o próprio rosto de Cristo, conforme disse Bento XVI em seu documento Porta Fidei, número 14. Nem todos são surdos.
A comunidade Jesus Menino acolhe deficientes físicos e mentais e vive com eles em família. A Aliança de Misericórdia sai às praças de São Paulo para levar amor aos moradores de rua, mendigos, drogados, prostitutas. A Nova Aliança, comunidade Nova Aliança, leva a palavra de Deus aos fiéis esquecidos pelas paróquias. Leigos visitam cadeias de hospitais, os grupos do AA acolhem como irmãos os dependentes do álcool, os vicentinos levam pão a famílias sem recursos, mas ainda é pouco, muito pouco. E cresce a multidão dos desvalidos, verdadeiros intocáveis que a sociedade ejeta do sistema. E nós, os bons, estamos ocupados demais com negócios, lazer, novelas da TV. E Jesus Cristo contempla a multidão e vê que ainda são ovelhas sem pastor. Quando cuidaremos das ovelhas do Senhor? É uma pergunta. Orai sem cessar. O Senhor não rejeitará o seu povo. Salmo 94, versículo 14. Vamos ao santo do dia. É um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário da Congregação do Santíssimo Redentor, ou seja, ele é redentorista. Eu quero dizer que vocês podem utilizar à vontade as imagens e textos nos meus endereços eletrônicos, porque é uma determinação de Jesus. Ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Portanto, utilizem à vontade. Entre aí no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/ e degustem. Esses textos e estas imagens são para que todos degustem e ofereçam aos irmãos. 5 de janeiro é dia de São João Nepomuceno Neumann. João Nepomuceno nasceu na Boêmia no dia 28 de março de 1811. Entrou para o seminário em 1831. Era autodidata e tornou-se fluente em vários idiomas. Por causa do grande número de padres de sua região, o bispo não queria ordená-lo sacerdote. João, então, resolveu mudar-se para os Estados Unidos da América. A diocese de Nova York possuía apenas 36 padres para mais de 200.000 católicos. Padre João Neumann recebeu uma paróquia, onde a igreja não tinha torre e o chão era de terra mesmo. Mas isso não o preocupava muito, pois ele passava o seu tempo visitando doentes, ensinando e evangelizando. Padre João tinha a intenção de participar de uma congregação, por isto procurou os padres redentoristas que se dedicavam aos pobres e abandonados. Foi aceito e ingressou na congregação e se tornou o primeiro padre ordenado do novo continente a professar as regras dos redentoristas da América em 1842. Em 1847 foi eleito pela congregação como superior dos redentoristas nos Estados Unidos. O padre João Neumann foi nomeado bispo de Filadélfia em 1852. Sua diocese era muito grande e se desenvolvia com muita rapidez. Por isto, decidiu introduzir no país as escolas católicas. Ele morreu, de repente, no dia 5 de janeiro de 1860, enquanto caminhava pela rua de sua cidade episcopal. Reflexão. Padre João Neumann era um homem de estatura pequena e de saúde frágil, mas sempre se manteve muito ativo. Além das obrigações pastorais, achou tempo para a atividade literária. Foi um grande missionário e exemplo de disponibilidade e atenção pelos mais necessitados. Oração, rezemos. Deus de amor e de bondade, cuja graça renova a vida humana a cada dia, concedei-nos pela intercessão de São João Neumann as forças necessárias para enfrentar os desafios que pretendem enfraquecer nossa fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E do
aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo: Maranata, como dizem os protestantes e evangélicos, ou Maranatá, como dizem os católicos. Os primeiros colocam a tônica na penúltima sílaba, e nós católicos colocamos a tônica na última sílaba. Mas não importa, somos todos irmãos e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, quando ele voltar, vai nos julgar. Portanto, pratiquemos os valores, as virtudes teologais: fé, esperança e amor, caridade. E arrependamo-nos dos nossos pecados diariamente, porque não sabemos nem o dia nem a hora que Jesus vai voltar para nos julgar. E o arrependimento é essencial para a nossa salvação. Shalom Adonai. Que Deus nos salve.